Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado. Histórias, lendas e folclore. Olá! La Llorona, conhecida como a Mulher que Chora ou a Chorona, é uma das lendas mais icônicas do folclore latino-americano, com raízes profundas no México, mas também amplamente disseminada na América Central, América do Sul e no sudoeste dos Estados Unidos da América. Esta narrativa combina elementos de tragédia, horror, moralidade e resistência cultural, funcionando como um conto de advertência, uma metáfora social e uma história sobrenatural. Sua aparência varia conforme a região e a narrativa, mas certos traços são consistentes, criando uma imagem marcante e aterrorizante. Ela é frequentemente descrita usando um longo vestido branco, muitas vezes molhado, como se tivesse emergido de um rio ou lago. Em algumas versões, o vestido está rasgado ou sujo, refletindo sua condição de espírito atormentado. Outras histórias mencionam uma capa com capuz ou um véu que oculta parcialmente seu rosto, aumentando o mistério. La Llorona pode aparecer como uma mulher jovem e bela, com longos cabelos negros esvoaçantes que chegam até os joelhos. Em narrativas mais assustadoras, ela é uma figura esquelética, com aparência macabra, ou até com ossos de seus filhos incrustados em sua espinha, simbolizando sua culpa. Algumas versões descrevem seus olhos como brilhantes ou completamente negros, sem pupilas, criando um efeito sobrenatural. Em relatos menos comuns, seu rosto pode mudar de uma mulher atraente para uma caveira ao ser confrontada, representando a dualidade entre beleza e morte. Em algumas histórias do sul do México, La Llorona carrega um rosário ou uma cruz quebrada, sugerindo sua conexão com a culpa católica. Em Oaxaca, ela pode segurar uma faca ou corda, supostamente usadas para matar seus filhos. Seu traço mais distinto é o choro ou lamento, descrito como um grito agudo que ecoa à noite, com frases como "Ai, mis hijos", ai meus filhos, ou "Donde estão mis hijos?", onde estão meus filhos. Curiosamente, em algumas versões, seus gritos parecem mais distantes quando ela está próxima, criando um efeito psicológico de medo. La Llorona é frequentemente vista flutuando ou deslizando sem tocar o chão, como se não tivesse pernas, o que reforça sua natureza fantasmagórica. Relatos como o de Patricio Lujan, no Novo México, descrevem-na atravessando terrenos sem deixar pegadas. Sua presença é acompanhada por mudanças no ambiente, como ventos súbitos, névoa densa, silêncio absoluto, exceto por seus lamentos, ou águas agitadas em rios, especialmente em Chiapas. La Llorona é conhecida por uma variedade de nomes que refletem sua origem cultural e as adaptações regionais. La Llorona, o nome principal que significa mulher que chora em espanhol. La Malinche, algumas versões associam La Llorona a Malinche, Malintzin, a intérprete indígena de Hernán Cortés, vista como traidora por colaborar com os espanhóis, simbolizando tensões coloniais. Tihuacuatli, ligada à deusa azteca Tihuacuatli, uma figura materna que chorava por seus filhos, vista como um presságio da conquista espanhola. La Pocuyen, em Chiapas, esse nome, possivelmente derivado de termos indígenas, significa mulher triste ou espírito vingador. La Tulevieja, no Panamá, uma figura semelhante com penas ou traços de pássaro, conectada a mitos indígenas locais. La Viuda, ou a viúva,
Na Colômbia, enfatiza sua condição de mulher abandonada ou enlutada. Tihuateteo, em comunidades Nahuatl, refere-se a espíritos de mulheres que morreram no parto, vagando em busca de seus filhos. E em algumas áreas é chamada de Mala Madre, mamãe. A lenda de La Llorona tem raízes que remontam ao período pré-hispânico, mas sua evolução reflete a fusão de culturas indígenas, coloniais e modernas, como pré-1500, origem pré-hispânicas. A lenda tem paralelos com mitos astecas, especialmente a deusa Tihuacuatl, que chorava pela perda de seus filhos, um presságio registrado antes da chegada dos espanhóis, em 1519. O Códice Florentino, de 1519, menciona uma mulher que gritava: "Ó meus filhos, onde os levarei?", associada a La Llorona. Século XVII. Missionários jesuítas no México registram histórias de uma mulher chorona assombrando vilarejos, possivelmente uma fusão de mitos indígenas com a moralidade cristã. 1550. A primeira menção documentada de La Llorona aparece em registros coloniais mexicanos, sugerindo que a lenda já circulava entre comunidades indígenas e coloniais. 1880. O poeta mexicano Manuel Carpio publica um soneto que apresenta La Llorona como o fantasma de uma mulher chamada Rosália, assassinada pelo marido, sem menção ao infanticídio. 1866. O padre jesuíta José Maria León y Domínguez publica El Pozo de la Llorona, uma narrativa em primeira pessoa que pode ter influenciado a integração da lenda com mitos indígenas. 1973. Mexican Folk Tales, de Anthony John Campos, documenta variações regionais, destacando sua disseminação no sudoeste dos Estados Unidos da América. 1993. A peça teatral La Tihuacuatl, Lenda de La Llorona, começa a ser encenada em Xochimilco, México, durante o Dia de los Muertos. La Llorona é fortemente ligada a corpos d'água, como rios, lagos e canais, devido à narrativa de afogamento. Locais específicos incluem, no México, Xochimilco, cidade do México, um dos locais mais famosos, onde a lenda é encenada anualmente. Os canais são pontos de avistamento relatados. Lago Texcoco, associado a aparições pré-coloniais de uma mulher chorando, possivelmente Tihuacuatl. Rio Grande, citado em histórias do norte do México, especialmente em Ciudad Juárez, Oaxaca, Tlacolula. Riachos locais, especialmente em pontes antigas, são associados a avistamentos durante a estação chuvosa. Puebla, Rio Atoyac, conhecido por relatos de La Llorona, atraindo homens jovens com seus lamentos. Nos Estados Unidos, Novo México, locais como Rio Santa Fé e o Toby Creek, onde avistamentos foram relatados. Texas, o Rio Grande, usado como alerta para crianças. Na Califórnia, relatos em instalações juvenis, como documentado por Bess Lomax Hawes. No Arizona, Rio Gila, próximo a Tucson, mencionado em histórias ticanas. Em outros países, como Guatemala, narrativas ligam La Llorona a rios locais, onde ela chora por um filho afogado, para encobrir um caso extraconjugal. Venezuela, associada ao colonialismo com aparições em rios. El Salvador, Lago de Coatepec, pescadores relatam lamentos nas noites de lua cheia. Bolívia, Rio Choqueyapo, La Paz, avistamentos durante chuvas de verão. Honduras, canais de drenagem em Tegucigalpa são pontos de relatos modernos. Embora muitos relatos sejam anedóticos, La Llorona permanece viva na imaginação popular, com avistamentos reportados ao longo dos séculos.
Patricio Lujan, Novo México, 1930. Lujan e sua família viram uma mulher alta e magra, vestida de branco, cruzando uma estrada e desaparecendo em um riacho sem deixar pegadas. Juvenile Hall, Califórnia, 1968. Bess Lomax Hawes documentou relatos de uma mulher chorando, assombrando um centro de detenção juvenil. Ciudad Juárez, México. Histórias associam La Llorona a uma mulher que matou seus filhos no Rio Grande, com avistamentos nas margens. Investigação de Chacón. O pesquisador mexicano Chacón entrevistou mais de 2.500 testemunhas, incluindo um caso em que uma mãe viu a sombra de La Llorona conversando com seu filho, seguido pelo colapso de um quarto em um buraco, sugerindo uma presença protetora. Tijuana, México, 1980. Um taxista relatou uma mulher de branco que pediu carona e desapareceu ao mencionar seus filhos, deixando apenas o som de seus gritos. San Antonio, Texas, 1990. Moradores perto do rio San Antonio ouviram lamentos e viram uma figura feminina flutuando, relatado em jornais locais. Honduras, 2000. Em Tegucigalpa, adolescentes relataram ver La Llorona em um canal, acompanhada por um cheiro de água estagnada. Redes sociais, 2020. Vídeos no TikTok e Instagram mostram supostos sons de La Llorona em áreas rurais, como o deserto de Sonora, embora muitos sejam considerados fakes. A história principal de La Llorona segue um padrão, mas varia significativamente. Na narrativa central, uma mulher bela, chamada Maria ou Xochitle, casa-se com um homem rico, conquistador ou rancheiro, e tem 2 filhos. Traída ou abandonada, ela afoga seus filhos em um rio, e em desespero morre. Condenada, torna-se La Llorona, procurando seus filhos e, em algumas versões, sequestrando crianças. La Llorona funciona como um conto de advertência com múltiplos propósitos. Para crianças, pais usam a lenda para desencorajar crianças de vagarem à noite ou perto de rios, com ameaças como La Llorona vai te pegar. No Arizona, placas em canais de irrigação reforçam essa mensagem. Para adultos, representa temas de culpa, traição, maternidade e consequências de ações impulsivas. Como simbolismo cultural, reflete tensões de gênero e colonialismo, com La Llorona como uma mulher indígena traída por um espanhol, simbolizando opressão e perda cultural. Na ecologia, Oaxaca é vista como guardiã dos rios, alertando contra a poluição. E como saúde mental, psicólogos interpretam La Llorona como uma metáfora para a depressão pós-parto ou traumas maternos. La Llorona é uma figura multifacetada que transcende o folclore, incorporando mitos pré-hispânicos, traumas coloniais e narrativas universais de perda e vingança. Sua presença em rios, lagos e relatos modernos reflete sua capacidade de se adaptar, mantendo-se relevante como símbolo de medo, culpa e resistência. Seja assombrando canais de Xochimilco ou inspirando contos em redes sociais, La Llorona continua a ecoar suas lágrimas, conectando gerações e culturas. Se chegou até aqui, curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.